abra o Evangelho, livro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Amados, quinta-feira Deus falou tanto nesse lugar. Quem não veio, perdeu. Obrigado, Muniz, pelo comercial. Quem não veio, perdeu. A gente fica feliz em saber que Deus ouve a nossa oração. Deus tem falado à nossa igreja. A gente fica feliz em saber como Deus tem atuado de maneira sobrenatural. A Márcia veio trazer para mim algo, depois posso usar depois, Márcia, ao longo da pregação, o testemunho que você me deu. Eu vou falar um testemunho da Márcia sobre o culto de quinta-feira. Lucas, capítulo 23, verso 34. Eu vou ler em duas versões, tanto na NVT quanto na Almeida Corrigida e Fiel. Tá bom? Nas duas versões. Lucas, capítulo 23, verso 34, diz o seguinte: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Almeida Corrigida e Fiel diz: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar e agradecer pela sua bondade, misericórdia, carinho e amor. Pai amado, eu quero trazer, Senhor, aqui as orações que eu tenho feito todas as vezes que eu venho pregar. Eu sempre falo: Pai amado, fala com o teu povo, abra a mente do teu povo, deposita a tua santa e poderosa palavra em nossos corações. Portanto, eu quero te pedir agora, Pai amado, de maneira sobrenatural, ó Deus vivo, fala aos nossos corações. Leva a nossa mente cativa a Ti. Pai, leva a nossa mente a ficar fixada, fitada na Tua palavra. Que absolutamente nada tire de nós a atenção que nós devemos dar à Tua palavra. Que nenhuma preocupação da semana, Senhor, que nenhum problema, seja ele, Senhor, de ordem, Senhor, de enfermidade, de ordem espiritual, de ordem econômica, que absolutamente nada tire de nós o prazer e os tesouros que estão contidos, Pai, na Tua palavra. Fala conosco poderosamente, é o que eu te imploro, no nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, o tema de hoje é o caráter pedagógico da oração de Jesus na angústia da cruz. Olha lá, o caráter pedagógico da oração de Jesus na angústia da cruz. Embora seja um tema de oração, e eu poderia trazer isso na quinta-feira, Deus falou tanto no coração na segunda, enquanto eu estava preparando a palavra, que Deus fez o seguinte: na quinta-feira eu quero que você fale isso com a igreja. Que foi... Alguém se lembra do tema? De quinta-feira? Lutando. Isso mesmo, lutando pela bênção. Glória a Deus. Deus deu isso para quinta, mas para hoje Deus deu algo especial sobre oração. E eu queria que você, em nome de Jesus, que você abrisse o seu coração para esse ato transformador que é orar para Deus, que é orar, que é falar com Jesus. Bom, queridos, quanto nosso Senhor Jesus da vida do nosso Senhor Jesus era imersa na oração. Você já parou para pensar isso? O quanto Jesus orava, o quanto Jesus depositava na oração a confiança que ele tinha em Deus. A sua vida e ministério, ela é regada pela oração constante ao Pai. Ela é tão regada, ela é tão cheia, mas ela é tão rechaçada de oração, que você pode pegar no mínimo 20 menções de Jesus orando, independentemente daquilo que ele estava fazendo. Então, tudo aquilo que ele fazia ora regado pela oração, ora no momento,
por meio da oração, ou até depois agradecendo por meio da oração. Olha só, eu separei aqui rapidamente, vou falar rápido. Você não precisa consultar, se você quiser o sermão depois para levar para casa, fique à vontade. Jesus orou no seu batismo. Lucas capítulo 3, verso 21. Jesus orou no lugar solitário, lá em Marcos capítulo 1, verso 35. Jesus orou no deserto, Lucas capítulo 5, verso 16. Vou até parar de citar os versículos, senão a gente vai demorar. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. Jesus orou antes do convite, vinde a mim. Jesus orou na alimentação dos 5.000. Jesus orou depois da alimentação dos 5.000. Jesus orou ensinando a oração dominical. Jesus orou em Cesareia de Filipe. Jesus orou antes da transfiguração do monte. Jesus orou ensinando a oração e, acima de todas as coisas, no momento em que estava orando, a oração dominical. Jesus orou pelos pequeninos. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus orou no templo. Jesus orou na ceia. Jesus orou por Pedro. Jesus orou pelos discípulos. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou em Emaús. Jesus orou chamando Deus de Pai. E Jesus orou na sua crucificação. No momento em que ele estava sendo crucificado. Agora pensa comigo, sendo Jesus um homem perfeito, o sumo sacerdote, aquele a quem nós não podemos imputar pecado algum, aquele a quem nós olhamos a vida de Jesus e entendemos que o modus operandi, ou seja, a maneira como ele deve agir, ou a maneira como ele agiu, deve ser a maneira como nós devemos agir, pensando que Jesus era um homem perfeito, que tinha pleno relacionamento com o Pai, que não havia pecado nele. Então como é que deve ser a nossa vida de oração? Se ele que é o modelo de ser humano, se ele que é o original, nós somos a cópia, se nós viemos dele, se ele orou tanto assim, quanto mais nós que somos falhos e caídos, não devemos orar buscando a presença do Pai? Então nele, na pessoa de Jesus, nós encontramos a maior inspiração, não só de como, não só de quando, mas com que coração você deve orar, com que coração eu devo orar. Agora, mais do que nos inspirar sobre o quanto devemos orar, a oração de Jesus na cruz, porque esse é o nosso foco, a oração de Jesus na cruz, no meio de seus algozes, no meio de seus flageladores, nos traz uma riqueza de informações sobre quem ele é, acerca do nosso Salvador, que deve nos motivar, não só a orar, mas a retificar a maneira como nós oramos. O que é retificar? Tornar reto, alinhar. Porque quando a gente vê Jesus orando na cruz, quando a gente percebe que no pior momento da sua vida terrena, ele estava orando, nós conseguimos tirar daqui então algumas orações, algumas lições, preciosíssimas, mas tão preciosas, que enquanto eu escrevia, Deus me fez chorar em cada uma das lições, em tudo aquilo que ele estava ministrando ao meu coração. Eu sempre tenho insistido em pedir aos irmãos, participe dos cursos de oração. Faça um esforço para participar. A gente sabe que traz cansaço, a gente, para chegar aqui, porque depois sai daqui, a gente sai turbinado. Sai todo mundo daqui parecendo tomar um Red Bull. Todo mundo sabe por quê? Porque a oração ela faz efeito na vida espiritual. Eu peço aos irmãos que os irmãos tenham um espírito de luta, de guerreiro na oração, porque é espiritual. Você já parou para pensar? Está tudo bem a semana toda. Chega quinta-feira, o que acontece de errado? Tudo. Para você não vir para cá. Olha o que Charles Haddon Spurgeon diz. Os cristãos devem orar enquanto viverem, pois só quando oram, vivem. Eu vou repetir. Os cristãos devem orar enquanto viverem, pois só quando oram, vivem. Acredito que a oração
é o batimento cardíaco da alma cristã e que revela o verdadeiro estado de nossa saúde espiritual. É a oração. Às vezes a gente pergunta: Deus, será que eu estou nos teus caminhos? Será que eu estou quente? Como é que está a minha vida espiritual? Pergunte a si mesmo, olhando para a sua vida de oração. Vejamos então as preciosas lições que nós devemos tirar. Eu quero que você pense da seguinte forma: todas as vezes que você quer aprender algo, você precisa passar por um processo de investigação. Então você quer saber como é que funciona o mundo microscópico, você precisa pegar uma lente e observá-lo. E você vai perceber, vai abrir um universo para você gigantesco ali. Quando você quer observar as estrelas, você tem um telescópio. Então você vai lá no telescópio, você começa a observar, o universo surge que você fica até assustado. A quantidade de planetas que existem, a quantidade de informações que a galáxia trouxe para o ser humano. Então, tudo aquilo que você se dispõe a estudar e a pesquisar com afinco, com o processo de investigação, te enriquece. Então, a minha intenção nessas lições é te enriquecer, não somente com relação à questão da oração em si, mas da pessoa do nosso Senhor Jesus, que foi o desafio que o Espírito Santo colocou no meu coração. Por isso que eu chorava segunda-feira. É não só aquilo que Jesus te ensina, me ensina sobre oração, mas é aquilo que eu aprendo através desta oração, essa específica. Já que Jesus orava para tudo aquilo que ele fazia, e em tudo aquilo que ele estava envolvido, ele orava. Mas essa oração, queridos, quando eu comecei a analisar, quando eu comecei a olhar, o que o Espírito Santo derramou no meu coração, foi basicamente revelar mais bênçãos, mais a bondade de Jesus Cristo, do que olhando outros textos. Porque nos outros textos nós vemos Jesus abençoando pessoas, orando por outras pessoas em circunstâncias específicas, mas aqui não. Aqui o nosso Senhor está sendo crucificado. Aqui é um momento único na vida de todo ser humano. Então, o que será que essa oração nos ensina? Então, 4 lições rapidamente para dividir com os irmãos. Primeira lição, verso 34, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Na angústia, devemos aprender a falar mais com Deus e menos com os homens. Olha o que ele diz no verso 34. E dizia Jesus: Pai. Vou repetir isso. E dizia Jesus: Pai. A pessoa de nosso Senhor Jesus estava há horas, sendo indagado por todo tipo de pessoas e sobre vários assuntos. Diante dos principais sacerdotes, dos escribas, pouco ele disse. Falou pouquíssimo com Pilatos. A Caifás não insistiu em responder fervorosamente as suas blasfêmias. Quem és tu? O que fazes? És o Messias? Foi perguntado a ele, mas ele ficou calado. Calou-se diante de Herodes. No mesmo livro de Lucas, capítulo 23, versos de 8 a 11, está registrado. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Olha que interessante, mesmo sendo a verdade encarnada, diante das mentiras que proferiram a seu respeito, o Senhor Jesus nada falou. Isaías 53, verso 7, deixa registrado a profecia. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Porém, olha isso, quando pregado na cruz, Jesus se abraça à oração, chamando Pai. Jesus não se dirige às pessoas, mas a Deus em oração contrita e poderosa.
Vocês percebem? Precisamos aprender com Jesus, no momento da angústia das nossas vidas, a falar mais com Deus do que com os homens. Precisamos entender que no momento da nossa dor particular, é a Cristo que nós devemos recorrer, é ao Pai que nós devemos recorrer, é ao Espírito Santo que nós devemos recorrer em primeira instância. Porque como seres humanos, nós somos motivados a propagar o nosso problema para todas as pessoas. Isso não é uma questão, não é um problema em si. A questão é o que as pessoas podem fazer por nós. Olha o que eu vou ler para você agora, ó. Precisamos aprender com Jesus a abrir mais nossos lábios para o Senhor do que para qualquer outra pessoa ao nosso redor. Não porque não temos amigos, ou porque não confiamos no marido, ou porque não confiamos na esposa, ou porque não confiamos em ninguém, mas porque entendemos que ninguém está mais apto a ler a nossa angústia. Ninguém está mais apto a ler, a entender, a compreender, a analisar a sua angústia do que Deus, que nos conhece por dentro. Jesus entendia isso. Então, no momento em que ele está sendo crucificado, no momento de maior angústia, em vez de ele sair propagando a sua dor para as pessoas, ele falou em primeiro lugar com o Pai. Ele buscou em primeiro lugar a Deus. Ele buscou em primeiro lugar abrir o seu coração para o Senhor. Eu quero pedir a você que na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, você incorpore essa lição de Jesus Cristo. Antes de você ter que falar com o pastor, antes de você falar com o seu líder, antes de você falar com o seu marido, antes de você falar com a sua esposa, antes de você falar com o seu pai, fale primeiro com Deus. Fale primeiro com Deus. Isso aqui, que eles não estão falando assim, quer dizer que eu tenho que ser egoísta e que eu tenho que sofrer sozinho. Não, eu só estou dizendo para você que o seu hábito principal, quando você for afligido pela angústia, pela dor, é que você precisa entender que a única pessoa que lê o problema da maneira como você lê é Deus. A única pessoa que te conhece por dentro é Deus. A única pessoa que sabe como aquilo está afligido. Sabe por quê? Porque, queridos, a dor, a angústia, ela é subjetiva. Como tem muita coisa na sua vida que é subjetivo. Tem dores que eu faço leitura para mim como fáceis, que talvez você fale, como é que você aguentou essa barreira, pastor João? Mas o contrário é verdade. Tem coisas que você passa na sua particularidade, que eu falo, como é que você está vivo? Como é que você está respirando? Vertendo tantas lágrimas, com tamanha dor no seu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que talvez para mim é pesadíssimo, para você é leve. Por conta desse campo subjetivo da observação dos nossos problemas. Então, não adianta você falar comigo. Aliás, adianta, porque eu sou seu pastor, eu vou te orar, eu vou chorar com você, eu vou orar com você, mas a solução não virá de mim. Talvez possa passar parcialmente por mim, porque às vezes passa parcialmente para as pessoas, mas ela vem totalmente de Deus. Se Deus vai me usar, se vai usar o seu chefe, se vai usar a sua esposa, se vai usar o seu filho, se vai usar o seu marido, aí é com Deus. Mas a leitura principal do grau da dor que você está sentindo, aí, queridos, é você e Deus. Você já deu uma martelada no dedo sem os homens aí? Aqueles que se aventuram como eu de vez em quando a pregar alguma coisa em casa? Você deu uma martelada na unha? Pá! Não adianta eu chegar lá e falar com a Carol, tá doendo, mas... Claro que eu vou fazer um charme, né? Porque eu quero ganhar uma janta depois. Mas ela não tem a menor grau da leitura. Quando para os irmãos, uma vez nós estávamos parados perto do Hortifruti, São José, e a Carol fechou a porta no dedo dela, tadinha. E ela começou a falar, abre. E eu não entendi, irmãos. Falando em língua? Eu falei assim, isso foi renovado do Espírito Santo agora. Glórias. Eu quase comecei a dar glória lá, glória. Depois que eu fui ver, ela ficou roxa, começou a ficar na minha cor, a porta. Aí eu abri. Tadinha dela, quase com a unha fora. Não adiantava depois daquilo eu falar, amor, eu sei o que você está sentindo. Eu não sabia nada. Então, quer dizer, Deus que sabe a sua angústia.
É Deus que sabe o nível da sua dor. Sabe aquelas noites que você chora sozinho? Aí é você e Deus. Você pode contar comigo, conta comigo. Aliás, eu como pastor quero que você conte comigo. Eu vou orar junto, a gente vai fazer o possível juntos. Mas você tem um supremo pastor que te entende mais do que eu. Então, em primeiro lugar, na angústia, fale mais com Deus do que com os homens. Porque tem uma coisa também, a gente também não sabe o lastro da nossa dor, até onde vai chegar. Talvez contando algumas coisas, eu procuro preservar ao máximo a minha família das minhas dores. Porque o homem tem isso, né? Que ele quer realmente preservar a família. Então ele guarda muita coisa para evitar de passar preocupação. Então eu aprendi alguma coisa. Em vez de eu ficar guardando tudo para mim, eu não preciso espalhar. Eu falo primeiro com o Pai. Amém? Segunda lição. Apesar da dor e da angústia, devemos continuar falando com Deus. Olha o que eu te disse agora. Apesar da dor e da angústia, você deve continuar falando com Deus. Verso 34. Olha aí, está aí, ó. E dizia Jesus: Pai. Mas que ensinamento glorioso e poderoso nós temos aqui. Porque nós temos que continuar orando enquanto o nosso coração continuar batendo. Olha o que eu vou te falar. Nenhum sofrimento, por maior que seja, deve te afastar do trono da graça. Muito pelo contrário. Todo sofrimento deve funcionar como uma catapulta para a glória de Deus. Te empurrando, te pressionando e te, de certa forma, levando aos pés do Senhor. Jesus perseverava em oração enquanto os pregos rasgavam os seus pés. Jesus continuava orando enquanto as suas mãos, ou o seu pulso, que eu acredito que não foi na mão, foi no pulso, porque a mão rasgaria, o pulso manteria ele preso na cruz. Enquanto os pregos entravam então no pulso, ele continuava chamando Deus, Pai. A pergunta que eu faço às vezes é como isso é possível? Porque aqui entra uma coisa interessante. Lembra que eu falei? Nós não vamos aprender só sobre oração. Nós vamos aprender sobre o caráter de Jesus e como Jesus trata a oração. Sabe o que eu fico pensando? Os pregos entrando em Jesus e Jesus clamando Pai. Eu acredito que o hábito da oração estava tão intrínseco em Jesus. Jesus orava tanto, ele buscava a oração de tal forma que absolutamente nada o impediria de orar. O hábito da oração estava tão intrínseco na pessoa de nosso Senhor Jesus, que orar não era uma questão de opção, mas de respiração. Orar para Cristo era mais do que um ato isolado, mas uma parte do seu ser, uma parte do que ele era, buscava a Deus constantemente. E isso deve servir de lição para nós. Queridos, nós devemos estar tão acostumados, mas tão habituados, mas tão envolvidos, tão abraçados, tão entrelaçados com a oração, que qualquer momento de dor nos leve para o joelho, não para o desespero. Qualquer momento de angústia deve nos levar à palavra de Deus, à oração contínua, sem cessar. O Senhor estava passando dor física, porque até hoje o ser humano luta para descobrir sistema de torturas e está difícil superar a cruz. O Senhor estava passando então por dor física, o Senhor estava passando por dor da angústia moral, porque ele estava cravado injustamente na cruz. O Senhor estava passando por angústia espiritual, porque estava pela primeira vez experimentando separação do Pai. Aliás, tem muita gente que acha que a oração do Getsemane é por conta da dor. A oração do Getsemane, queridos, não é por conta da dor. A oração do Getsemane, porque seria a primeira vez que Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade seriam separados. Primeira vez, porque os pecados foram imputados. Deus virou as costas ali. O Senhor estava passando por vergonha pública, porque aquilo que você vê, aquele paninho que colocaram, aquilo ali, queridos, a Igreja Católica colocou com o tempo. Mas
a probabilidade é de 99,9% que Jesus Cristo foi crucificado nu. Então ele estava passando por dor física, por dor moral, por dor espiritual, vergonha pública, e nem mesmo os mais severos tormentos não puderam afastá-lo da oração. Você já percebeu como algumas plantas elas exalam a sua fragrância quando ela está sendo esmagada? Lavanda libera o seu aroma quando tocada, esmagada ou aquecida, para revelar o seu perfume. Mirra, o perfume da mirra só se revela quando a seiva é liberada após ferimentos, ou quando a planta é ferida no seu interior. O que acontece? Um processo, quando a gente às vezes vai retirá-lo. Eucalipto, as folhas do eucalipto possuem um aroma mentolado e com facilidade são exalados quando você esmaga ou quebra o caule do eucalipto. Você percebe? Jesus está sendo esmagado. Ele está sendo torturado, porque a intenção da cruz era torturá-lo, era causar dor mesmo. E nesse momento que ele está sendo esmagado, trucidado, o que exala dele é a oração. Assim como as plantas, como são esmagadas, exalam a sua essência, Jesus esmagado estava exalando oração. Apesar da angústia e da dor, não deixe que nada te afaste do joelho. Peça a Deus, Pai, me dá isso, então, Jesus, me dá essa essência. É que eu acho extremamente interessante. Jesus não deixou ele exalar ira, nem ódio, nem rancor. O que saiu dele foi um coração que continuava clamando, Abba, Pai. Amém. Aleluia. Então, queridos, não deixe a sua dor momentânea agora te afastar da oração. Não é porque as coisas não estão tão bem no casamento, não é porque as coisas estão tão bem no trabalho, não é porque a gente às vezes bate o carro, risca o carro, não é porque às vezes a gente recebe uma palavra negativa de alguém, não é porque, queridos, tudo isso deve te impulsionar para a oração. Porque isso precisa fazer parte da sua essência. Eu tenho a técnica do teimoso. Se alguma coisa não acontece para não orar, então eu oro. Já tentaram me impedir de vir aqui quinta-feira, eu vou de quinta e segunda, só de raiva. Mas isso precisa ser algo que está dentro de nós. Então, está doendo, amados. Você está sofrendo. Tem coisas, você está num momento de angústia. Não deixe de bater na porta do céu. Não deixe de bater na porta do céu. Mais uma vez eu te incentivo. Não deixe de bater na porta do céu. Fala a Deus, não importa o que acontecer quinta-feira, eu estou batendo na porta do céu. Não importa o que acontecer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estarei batendo na porta do céu. Amém, queridos? Terceira lição, linda também. Na angústia, não devemos perder o senso de filiação. Vou repetir isso. Na angústia, não perca o senso de filiação. Onde está isso, pastor João? Está aí, verso 34. E dizia Jesus, Pai. Note que apesar de toda a situação que está passando, Jesus não abre mão de sua condição de filho. A extrema dor, a extrema vergonha, a extrema angústia não foram capazes de tirar do coração de Jesus o senso de que ele era filho de Deus. Amados, a nossa vitória na oração dependerá muito da confiança que temos em Deus e de seu amor em nós e por nós, através de nós. Nós não podemos hesitar aqui, pois fazê-lo certamente dará brechas ao diabo. É o diabo que questiona a filiação de Cristo Jesus. E você percebe que, olha, é tão interessante, Jesus acaba
acaba de ser batizado, vai para o deserto. No deserto ele vai ser tentado. E uma das tentações é: você realmente é filho de Deus? Você realmente é filho de Deus? Mateus capítulo 4, verso 6. E disse: se, olha a dúvida, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui lá para baixo. Olha a ousadia do diabo. Será que você realmente é filho de Deus? Será que não existe engano na sua teologia, Jesus? Será que não existe engano? Não é dura, não é assim, ó. Será que não existe engano no seu entendimento da cruz? Às vezes fala assim: Adilson, será que realmente Jesus te adotou na cruz do Calvário? Pensa comigo, quando a gente está passando por momentos de angústia e de adversidade, a primeira coisa que vem é Deus. Me parece que o Senhor está me tratando muito mais como um padrasto cruel do que aquele que se chama de meu pai. Você já parou para perceber que a primeira coisa quando nós passamos por dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa mente é um espírito de comparação? Por que Deus trata melhor o Zé e eu não? Por que Deus trata melhor o André e eu não? Por que Deus escuta a oração da Paula e não as minhas? Você percebe que a gente começa já a duvidar da maneira como Deus nos ama? De onde você acha que isso é coisa da sua cabeça? Se você acha, eu quero repreender isso em nome de Jesus. Não é. Porque a Bíblia fala que nós recebemos um espírito de adoção que nos ajuda a aclamar Abba, Pai. Ou seja, pensa comigo. Se você, se eu, se nós recebemos um espírito de adoção, que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Falamos sobre batismo do Espírito Santo domingo passado. Ou seja, se nós recebemos o Espírito de Deus, que é por meio do Espírito de Deus, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e começa a exalar nos nossos corações: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você foi adotado na cruz. A palavra registrada, a palavra não pode mentir. E ela diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12: todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, está registrado que você foi adotado na cruz. E aí no momento da dor, na angústia, você começa: mas será que realmente Deus me ama? Você percebe como isso é fruto maligno? Queridos, não perca o senso de filiação. Na angústia, Jesus continuava clamando: Pai, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Deus enviou o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. E o Espírito do Filho clamava: Abba, Pai. Estou vendo aqui na cruz que sim. Gálatas capítulo 3, verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Que jamais duvidemos do amor de nosso Pai misericordioso ou de nossa adoção na cruz, mas que tenhamos também a noção de que o Pai corrige a quem ama. Então, lembra que eu falei que essa oração ia nos ajudar a retificar, a corrigir a maneira como nós enxergamos Deus em oração. Temos que orar, queridos. E não podemos, não perca jamais o senso de filiação. Quarta lição: na angústia, devemos oferecer os nossos lábios e intercessão pelo próximo ou pelos outros. Aqui é a parte difícil. Aqui é a parte que o cristianismo começa a estreitar. Aonde está isso, pastor João? Está aí, verso 34. Ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amados, quando o apóstolo Paulo afirma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós devemos entender a dificuldade e a singularidade do cristianismo. Amém. Seguir a Cristo é seguir a sua essência, até mesmo na dor. Vou repetir isso.
Repete comigo, por favor. Não sou de fazer isso, mas fala assim. Ó. Repete comigo. Fala. Seguir a Cristo é seguir a sua essência até mesmo na dor. Ou seja, até na nossa dor nós temos que interceder pelos outros. Interceder, se colocar na brecha por outra pessoa é difícil. Quando você está bem, é fácil orar por outras pessoas? Mais ou menos. Mas quando você está mal? Quando o ser humano está passando por uma dificuldade, você entra no seu universo. O universo ou a galáxia chamado Eu. Há um universo, uma galáxia chamada Eu, no qual nós entramos e abraçamos quando nós estamos sofrendo. E é tão interessante que nesse universo nós não conseguimos nem ver as dádivas externas de Deus. Porque às vezes algo da nossa vida particular não está bem. Mas quando nós olhamos para, aliás, nós perdemos a visão do redor, nós perdemos aquilo que eu sempre falo, olhar holístico, nós não conseguimos mais olhar outros planos, a gente só olha para a nossa dor. E o que acontece? A gente para até de interceder por quem precisa. Queridos, no momento da dor, no momento em que os cravos estavam entrando em Jesus, olha o que sai dele. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Que imagem nós temos, queridos. Que amor é esse, como foi cantado? Que amor é esse? Agora eu quero chamar a atenção para a dupla referência aqui. Aprendemos que devemos orar pelos outros e ao mesmo tempo aprendemos que sobre a determinação de Jesus em orar por nós. Por quê? Pai, perdoa-lhes. Jesus estava se referindo aos seus exatores naquele exato momento. As pessoas que estavam cravando os pregos, os romanos. Mas também Jesus se referia profeticamente a mim e a você. Porque nós fazemos parte da raça humana. Não somos ETs. Somos todos descendentes de Adão. Herdamos a rebelião de Adão. Estamos em pecado. E quando Cristo fala, Pai, perdoa-lhes, não é somente aqueles romanos, mas é uma profecia. É o João que nasceria 2000 anos depois. É o Davi que nasceria. Perdoa, Pai. Perdoa o Du. Perdoa o Edinaldo. Perdoa o Serginho. Perdoa o G. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eu fico imaginando, eles não sabem que eles estão crucificando o Rei da Glória. Eles não sabem que eles estão crucificando aquele por meio de qual todas as coisas foram criadas. Eles não sabem. Queridos, eu me vejo ali. Eu me vejo ali. Perdoa o João, que ele não sabe o que faz. Mas mais do que isso, queridos, isso me motiva a orar por outros no momento da minha dor. Nós, como cristãos, somos chamados, como disse o apóstolo Paulo, para sermos imitadores de Cristo. E olha, eu fico imaginando, é difícil orar pelas pessoas quando nós estamos bem. Orar quando nós não estamos bem é mais difícil ainda. Porque você tem que romper a bolha do universo do eu. Você tem que romper essa bolha do universo que nós gostamos de ficar. Todo ser humano ele é meio melodramático, né? Não precisa muita coisa dar errado no dia, não. Duas coisas dar errado no dia, a nossa vontade é contratar um violinista. Você já baixa a cabeça. Contratar um caminhão-pipa para ir do seu lado andando na rua, tacando água, fazendo a chuva. O cara tá... Que a gente não consegue furar a bolha do eu. E aí vai conversar com você, você dá patada. Porque você está falando, a dor do outro não tem nada a ver com a minha dor é maior. A pessoa já começa a falar coisas ruins. A gente já começa, porque nós somos assim. Jesus nos ensina aqui, apesar da sua dor, você precisa imitar. O apóstolo Paulo fala, imitar o meu gesto. Está difícil para você, mas está difícil para todo mundo também. E talvez, queridos, dentro da sua dor, intercedendo por outros, que Jesus vai te abençoar. Queridos, eu vou falar isso de causa própria.
Tenho certeza que várias vezes pisei no carro da Carol, saí, depois vocês conversam com ela, pisei no carro dela, saí de casa e Deus falou, ora por ele. Mas ora por ele. E o contrário acontece nos casamentos, o marido também. Às vezes a mulher está naqueles dias, está lá parecendo a menina do exorcista, girando a cabeça, que está naquele dia, solta um monte para você, fala um monte, e sabe o que Deus faz? Ora por ela. Às vezes seu filho te tira a paciência, te deixa com esse menino, meu Deus do céu, se eu pudesse, eu voltava ele para dentro do meu ventre. Aí Deus fala, ora pelo seu filho. Às vezes seu patrão chega, ele vem pisando forte de longe, meu Deus do céu, já vai me cobrar de novo. Ele chega perto de você, já começa a te cobrar, meta, você começa já a piscar o olho já. Aí o patrão sai, né, Gê? Aí Deus fala, ora por ele. Você entende? A essência do cristianismo, você não vai encontrar em nenhum outro lugar isso, em que você deve perdoar as pessoas. E não é perdoar, aqui está a parte mais linda. Você parou para perceber como nós nos utilizamos do tempo? Já percebeu isso? Às vezes, queridos, aqui é algo divino. Nós conseguimos perdoar. 3 anos depois. Jesus está perdoando no momento em que ele está sendo cravado. Meu Deus, gente, aqui é para chorar. Ele está perdoando no momento em que ele está sendo cravado. Ele está fazendo aquilo que ele falou, lembra? Se te baterem do lado, oferece a outra face. Na hora. Ele não está esperando. Ele não esperou ressuscitar para ir lá falar com os romanos. Que possamos perdoar. Que possamos perdoar. Há uma coisa aqui, ainda que é muito interessante, na questão de você orar pelos outros, perdoar os outros. É o único momento, talvez, nessa obra de Jesus. Jesus poderia ter orado por si mesmo e não haveria ninguém na face do universo que o acusaria. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem homens, nem mesmo o próprio Pai Celestial. No entanto, neste momento de dor, Ele ora por nós. Ele não foi forçado. Ele fez porque a essência de perdão estava ali. O plano do perdão era Ele que estava ali nos perdoando. Romanos 5, capítulo 9, verso 11, rapidinho por causa da hora. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a nossa reconciliação. E se esse gesto de Jesus, para a gente encerrar, esse gesto de Jesus nos motiva a orar pelos outros e interceder como ele fez, nós temos a quinta lição. Porque em Jesus encontramos o perdão imediato para os nossos pecados. Para os nossos, agora não se trata dos outros, se trata de nós. De novo, e dizia Jesus, está aí, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É fascinante olhar para Jesus na cruz, queridos, sendo rasgado e mesmo assim levando ao Pai um problema que não é dele. Ele não estava lá por ele, estava lá por mim e por você. No entanto, é mais fascinante ainda perceber que Jesus está perdoando o pecado dos seus exatores, da humanidade toda, e ainda assim o fazendo com amor. Isso me mostra, queridos, que não existe delay no coração de Jesus em te perdoar. Eu achava que eu ouvi um glória a Deus, ou que alguém ia sair correndo, já caí lá nesse momento, aqui no chão, não deu certo, eu vou voltar. Queridos, eu achava que havia um certo delay
na pessoa do nosso Jesus Cristo nos perdoar. Mas não há. Se você clamar perdão pelos seus pecados, agora, Ele te perdoa agora. Isso nos mostra a disposição de Jesus em nos perdoar sem nenhum tipo de delay. Quando pecamos, temos a tendência de correr para longe do Pai Celestial. Herdamos isso de Adão. Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no meio do jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e Eva. Nós nos escondemos de Deus quando pecamos, quando deveríamos correr para os pés dele. Agora eu quero que você entenda de uma vez por todas que a pregação de hoje é para você somatizar, guardar, com o perdão da palavra, tatuar no seu coração que o seu pecado precisa ser de novo uma catapulta para o joelho, para orar e falar: Deus, me perdoa agora. Por quê? Se o Senhor, quando estava sendo furado, se o Senhor, quando estava sendo martirizado, rasgado ao meio, saiu de ti perdão, quanto mais agora sentado à destra do Pai, querendo o meu bem e intercedendo por ele, eu posso pedir agora: perdoa. Aleluia. Perdoa. Isso deve motivar. Olha com quem, olha para quem você está pedindo perdão e por meio de quem está vindo o perdão. Aquilo que foi feito na cruz, queridos. Quando eu vejo essa bondade exalando de Cristo Jesus, queridos, eu quero correr para os pés dele todo dia. Vou repetir. Quando pecamos, temos a tendência de pensar que o tempo resolverá alguma coisa, de que o tempo irá militar em nosso favor. Não vai. Se você não pedir perdão, o tempo não vai fazer efeito nenhum. Josué capítulo 7, verso 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Aqui é Acã, naquele episódio de Josué, que ele pega todo o ouro, que não era para ser pego, passa um tempo, eles vão para a batalha e perdem a guerra. E aí eles voltam para o arraial tristes, falando: Deus, o que nós fizemos? Deus fala: há pecado no meio de vocês, vocês perderam a batalha. O pecado de Acã não foi imediato. Demorou, porque olha só, deu tempo de pegar os despojos para ele, levar para casa, enterrar. Quanto tempo deu para fazer? Só que o pecado gerou consequências lá depois na batalha, lá na frente. Quantas pessoas não morreram por causa do pecado de Acã? Eu penso isso na minha vida. A minha família pode morrer por causa do meu pecado. Os meus filhos podem sofrer, as minhas filhas podem sofrer por causa da minha negligência na oração. Não. Então, gente, o que o diabo está esperando é só uma brecha para destruir a sua vida. Que a partir do momento que você pisou subiu aqueles degraus ali, degraus. A partir do momento que você subiu aqueles degraus, você já mostrou para o diabo que você não tem nenhuma parte com ele. Amém. Só que tem um problema: você está mostrando que você já é inimigo dele. Então ele está doidinho para uma brecha para te destruir. E sabe qual é essa brecha? Pecado. Então, queridos, cabe a nós o arrependimento. No diálogo da eternidade dos céus, está a voz de Jesus diante do trono da graça dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vamos ficar de pé. Eu acho que o pior dos pecados é um dos piores pecados. Eu sei que não existe pecadinho e pecadão, mas existe consequências grandes. É a gente não usufruir de uma ferramenta como a oração. Não usufruir dessas lições que nós aprendemos hoje. Eu vou pedir a você um favor: revise isso em casa. Revisite isso. Peça a Deus, me ajude a entender. Por quê? Se nós resolvermos... O pastor Odair costumava fazer uma coisa muito interessante. Ele brincava assim: se você quiser colocar uma camisa, à noite, tá tudo escuro, tudo apagado, você consegue? Consegue. Abotou o primeiro botão.
Você vai depois abotoando o resto só seguindo. O primeiro botão da nossa vida se chama Deus. Se acerte com Ele. Adquira uma vida de oração. Faça dele o seu maior tesouro. Fala, Deus, me ensina a orar como Jesus orou na cruz, sendo martirizado, morto, sangue escorrendo, e Ele não cansou de te buscar. Você está passando por um momento de angústia? As coisas estão difíceis para você. E eu não estou falando só, porque às vezes financeiramente as coisas estão bem, a família está bem, está tudo ok, mas e espiritualmente? Na angústia devemos aprender a falar mais com Deus. Então, ore mais. Busque mais. Eu não sou a favor, queridos. Eu não sou muito a favor da gente ficar fazendo voto com Deus. Embora a Bíblia diz que existem votos. Só que a Bíblia fala, não faça voto de tolo. Então, a possibilidade do voto há. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo algumas coisas que eu percebo que o foco dela está em outras áreas. E a área X que ela quer que fique bem não resolve nunca. Aí eu falo para a pessoa, se você buscasse um relacionamento com Deus, o quanto você busca solução nas outras áreas, sua vida estaria diferente. Faça um voto com Deus. Deus, toda quarta-feira eu vou orar. Senhor, Neymar pode marcar para minha casa na quinta, ele vai ficar sozinho, que eu vou orar. Fala, Deus, tem tanta área da minha vida que eu preciso ajustar, mas eu quero ajustar primeiro com o Senhor. Amém. Minha vida espiritual, minha vida ministerial, minha vida de oração. Amados, eu, mais do que qualquer pessoa, sei que o cristão precisa balancear a sua vida entre vida eclesiástica, vida familiar, até porque a Bíblia fala que primeiro é Deus, não a igreja. Primeiro é Deus. Depois, sua família, trabalho e igreja. Mas a gente precisa entender que em determinados momentos, essa ordem, não que ela vai se inverter, mas o seu foco vai estar em alguns lugares. Então, igreja, família, trabalho, mas agora separa isso, Deus. Ele. Se acerta com Ele. Sabe o que eu falava para os meus jovens? Está aqui a língua, o pessoal que não deixa mentir. Eu falei, dá um ano para Deus na sua vida. Tem pessoa, vem cá, meu professor, oração, rapidinho, vem para cá. Você já pensou no vestibular? A Leite está lá comigo na nossa beira, a Fran está lá também, a Aline está na nossa beira, a Maiara está na nossa beira. O pessoal sabe como se exige a questão do vestibular agora lá. Gente, os alunos eles separam 3 anos da vida dele para estudar para vestibular, para se envolver com o vestibular. Tem pessoas que às vezes saem da escola e eles falando, pessoas para passar no ITA, vai entrevistar as pessoas que passaram no ITA. O que você fez da sua vida? E fechei para a sociedade 1 ano. Estudando de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. E o que aconteceu com você? Passei. É interessante, né? Nós nos esforçamos, né, Du? Nós dizemos que nós somos crentes. Nós falamos que Jesus é o nosso Senhor. Ele tem qualidades, amigo, companheiro, mas a primeira coisa que mostra que uma pessoa é cristã é quando você chama Jesus de Senhor. E o que o Senhor é? Um apêndice? Alguém que eu posso tirar das minhas prioridades a todo momento, a todo instante? Então ele não é Senhor. Eu vou falar isso. Eu estou escrevendo um sermão chamando Te Decepcionando para o Teu Bem. Comecei já a escrever. Se você ficar da igreja depois desse sermão, você aprende. Chama Te Decepcionando para o Seu Bem. Se você chama Jesus de Senhor e a sua agenda ainda não mudou por causa dele, sinto muito em te decepcionar. Ou ele é Senhor, ou ele não é. Ele não abre mão disso. Todo mundo ora, Senhor é meu pastor, e nada me falta. Nada te faltará se o Senhor for seu pastor. A ordem pode ser investida também.
E aí a gente fala que Jesus é nosso Senhor, você até piscou, viu? A gente fala assim, ó, Jesus é nosso Senhor. E a gente não consegue oferecer um tempo fechado para Ele. E eu fiquei pensando nessa questão do vestibular, quando trabalhar numa escola que exige isso, falei, a gente não tira um ano para Cristo. De falar, eu vou me envolver com as coisas de Deus. Ah, eu tenho minha vida sentimental. Mas e Deus? Tenho minha vida financeira. Mas e Deus? Tenho meus compromissos sociais. Mas e Deus? Eu acredito, mas de todo o meu coração, se você fala, Deus, eu vou focar esse ano em Ti, espiritualmente, ministerialmente, eu vou ser um leão, não um gatinho, mas um leão, para orar, para jejuar, para Te buscar, para me organizar na igreja, para auxiliar, e depois você vem me falar como é que vai estar a sua vida daqui a um ano. Venha falar comigo. Você passou no vestibular divino. Aleluia. Então eu quero pedir a você, entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Pastor João, você está falando para eu me tornar um alienado? Não. Estou falando para você entender que o a mais que você tanto espera, Ele fará. Aleluia. Queridos, eu só queria compartilhar uma reflexão, né? O João e eu, a gente tem conversado muito acerca